Ela foi abandonada na neve na véspera de Natal até que um CEO disse: "Venha comigo, eu vou te proteger." Olá, queridos ouvintes. Antes de começarmos esta linda história de amor e esperança, me contem, de onde vocês estão ouvindo hoje? Deixem nos comentários. Eu adoro saber de onde vêm todos os corações que acompanham este canal. Cada mensagem de vocês me inspira a continuar contando histórias que tocam a alma. Agora, vamos começar a história de hoje. O frio era uma coisa viva. Tinha dentes, e esses dentes cravavam-se na pele de Paige Morgan, atravessando o casaco encharcado, o suéter fino, indo direto até os ossos. Ela estava sentada na calçada em frente à estação Riverside, com os joelhos apertados contra o peito, tentando prender o pouco de calor que ainda restava em seu corpo. Eram 11 da noite, véspera de Natal. A neve caía em cortinas grossas e pesadas, transformando o mundo em um borrão branco, silencioso e sufocante. Todos tinham ido embora. O último trem partira 20 minutos antes, levando consigo a última onda de viajantes apressados para casas iluminadas por árvores de Natal e abraços quentes, para famílias, para o amor, para aquele sentimento de pertencimento que Paige passara a maior parte da vida observando à distância. O celular estava descarregado, um retângulo preto e inútil em seu bolso. A carteira tinha sumido, roubada 2 horas antes no metrô por uma mão que ela nem chegou a ver. Apenas um empurrão, um choque no meio da multidão, e depois o vazio, onde antes existia segurança. E Marcos, seu namorado há 2 anos, o homem que tinha prometido de verdade, buscá-la na estação. Ele não apareceu. 17 ligações do telefone público dentro da estação. 17 chamadas caindo na caixa postal. A voz dele, casual e gravada, pedindo para deixar um recado. Paige parou de deixar mensagens depois da 9ª tentativa. Ela apertou ainda mais os braços ao redor dos joelhos. Os dedos estavam tão dormentes que mal pareciam fazer parte do corpo. A respiração saía em nuvens curtas e visíveis que desapareciam na neve que caía sem parar. O corpo começou a tremer, espasmos violentos que ela não conseguia controlar. Um homem de casaco grosso passou apressado por ela, o olhar deslizando como se Paige fosse apenas parte da paisagem. Logo depois, uma mulher veio atrás, os saltos batendo rápido no chão, o celular colado ao ouvido, rindo de algo quente e distante. Ninguém parou. Ninguém olhou 2 vezes para a garota que congelava na calçada. Pela primeira vez em anos, Paige se permitiu chorar. As lágrimas eram quentes contra as bochechas congeladas, um contraste estranho que durou apenas segundos antes de também ficarem frias. Depois mais frias, até congelarem, deixando pequenos rastros de gelo em sua pele. 3 horas antes, ela estava no trem vindo de Millbrook, voltando de uma visita à avó, sua única família, a mulher que a criou depois que a mãe de Paige morreu quando ela tinha 7 anos. Elelanena estava tão pálida naquela cama de hospital, as mãos finas como papel, a respiração rasa. Mas sorriu quando Paige entrou no quarto. O mesmo sorriso que a recebia todos os dias depois da escola. Em cada joelho ralado, em cada coração partido. "Você deve voltar para a cidade, meu bem." Elelanena insistira, a voz fraca, mas firme. "Vá passar o Natal com o Marcos. Você merece ser feliz. Merece comemorar." Paige não teve coragem de contar a verdade, que Marcos mal se lembrava de datas importantes, que fazia com que ela se sentisse mais sozinha quando estavam juntos do que quando estava sozinha, que ela nem tinha certeza se ele a amava ou se ela era apenas conveniente, fácil, sempre disponível. Mas Elelanena parecia tão frágil, tão cheia de esperança, que Paige apenas sorriu e prometeu ser feliz. Agora sentada na neve, o corpo tremendo com tanta força, os dentes batendo, Paige se perguntou se alguém notaria se ela simplesmente desaparecesse, se parasse de se mover e deixasse o frio fazer o resto. Mais um número. Mais uma tragédia escondida nas últimas páginas do jornal. O casaco estava completamente encharcado, inútil. Os dedos tinham passado do torpor para uma dor estranha e distante. Ela sentia lá no fundo que aquilo era perigoso, que precisava se mover, encontrar abrigo,
Ligar para alguém. Mas para quem? Marcos não viria. Elelanena estava doente demais, longe demais. E Paige não tinha amigos, não de verdade. Apenas colegas de trabalho que sorriam durante os turnos e esqueciam seu nome assim que ela desligava o ponto. O cansaço emocional pesava mais que o frio físico. Pressionava seu peito, tornando cada respiração mais difícil que a anterior. Ela estava exausta, profundamente, infinitamente cansada. Talvez pudesse apenas descansar ali, só por um instante, até que os tremores cessassem. Seus olhos começaram a se fechar. E então, ela ouviu. Um ronco baixo e constante de motor. Paige forçou os olhos abertos. Visão turva pelo frio e pelas lágrimas. Um carro parava na calçada. Não qualquer carro. Um sedã preto e elegante, daqueles que só se vê em filmes, do tipo que custaria mais do que ela ganharia em 5 anos. O motor se calou. Por um momento, nada aconteceu. Então a porta do motorista se abriu. Um homem saiu, alto, ombros largos, vestindo um terno escuro sob um casaco de lã que provavelmente valia mais que todo o guarda-roupa dela. A neve já se acumulava em seus cabelos escuros, pousando sobre seus ombros. Ele permaneceu ali por um instante, olhando ao redor da estação vazia, expressão indecifrável. Então seus olhos a encontraram. Eram cinzentos, cinza de nuvem de tempestade, do tipo que vê tudo. Por 3 batimentos cardíacos, apenas se encararam através da neve caindo. Paige observou enquanto os olhos dele se estreitavam, absorvendo a cena. A garota na calçada, o casaco encharcado, a estação vazia, a neve se acumulando ao redor dela, como um manto fúnebre. Sua mandíbula se tensionou. Ele se aproximou, passos rangendo na neve fresca, e ela percebeu o exato momento em que o verdadeiro alarme cruzou seu rosto. Está tudo bem? A voz dele era profunda, áspera de preocupação real. Paige tentou responder. Sua boca se abriu, mas os dentes batiam tão violentamente que as palavras saíram quebradas, fragmentadas. Eu estou esperando alguém. Era uma mentira patética. Ambos sabiam disso. Os olhos do homem se voltaram para o estacionamento vazio, para a neve agora com vários centímetros de profundidade e ainda caindo. Há quanto tempo está aqui? Ela não respondeu. Não podia. Ele se aproximou mais, e ela viu a expressão dele mudar da preocupação para algo mais cortante. Medo. Suas mãos estão azuis. Não era uma pergunta. Era um diagnóstico entregue com a certeza de quem sabe o que vê. Você está entrando em hipotermia. Antes que pudesse protestar, ele já estava tirando o casaco. O casaco de lã caro, provavelmente de milhares. Colocou-o sobre seus ombros, e o calor que emanava do tecido atingiu-a como uma força física. Paige quase soluçou de alívio. O calor era tão intenso, tão inesperado que doía. Sua pele congelada queimava enquanto o sangue voltava à superfície. Venha comigo. Não era um pedido. Era uma ordem envolta em gentileza, firme, mas sem severidade. Eu vou te proteger. Paige sabia que não deveria. Todas as regras de segurança que sua avó lhe ensinara gritavam em sua cabeça. Não entre em carros com estranhos. Não confie em homens que você não conhece. Não seja estúpida. Mas quando olhou para aqueles olhos cinzentos, olhos que realmente haviam, olhos que carregavam preocupação genuína, em vez do vazio que todos os outros lhe deram naquela noite, algo dentro de seu peito se partiu. Ou talvez se curou. Ela não sabia. Não. Sua voz mal era um sussurro, a garganta ardendo de frio. Eu não te conheço. O homem se agachou, ficando no nível dos olhos dela. De perto, podia-se ver as linhas marcantes de seu rosto, a sombra tênue de barba na mandíbula, a neve acumulando em seus cílios. Ele estendeu a mão. Henry Ranford. A voz dele era firme, calma. E você está congelando na véspera de Natal. Podemos fazer apresentações formais depois que eu tiver certeza de que você vai manter todos os dedos. Havia um leve traço de humor seco no tom, mas a preocupação por trás era absoluta e inquestionável. Paige olhou para a mão estendida, forte, firme,
oferecendo salvação. Ela olhou para a estação vazia atrás de si, o lugar onde Marcos nunca havia aparecido, o lugar onde quase se deixou desaparecer. Pensou em morrer sozinha no frio e tomou a decisão mais impulsiva de toda a sua vida. Ela segurou a mão dele. O aperto era quente, firme, real. Ele a ajudou a se levantar, mantendo um firme apoio em seu braço quando suas pernas quase cederam. O mundo pareceu inclinar-se, e ela sentiu a outra mão dele estabilizando suas costas. Paige. Sua voz mal saía, mas ele ouviu. Meu nome é Paige. Certo, Paige. Henry a guiou até o carro. Seus movimentos suaves, mas decididos. Vamos tirá-la do frio. Ele abriu a porta do passageiro e o calor saiu para recebê-la. O interior do carro era quente, os bancos de couro macios enquanto ela quase desabava neles. Henry se inclinou para afivelar o cinto de segurança dela, movimentos eficientes e cuidadosos. Então ele se acomodou no banco do motorista, arrancando do meio-fio, deixando a estação vazia para trás. Paige se virou para olhar pela janela traseira, vendo o lugar onde quase morreu diminuir na distância. Marcos nunca veio, mas alguém apareceu e, de algum jeito impossível, isso mudou tudo. Paige tremia tão violentamente que os dentes batiam em um ritmo frenético. Ela estava sentada no banco aquecido do carro de Henry, mas o frio havia penetrado tão profundamente em seus ossos que o calor não conseguia alcançá-la. Henry dirigia em silêncio, mas dava para ver sua mandíbula tensa, os olhos checando-a repetidamente no retrovisor. Ainda está comigo? Sua voz cortou o silêncio. Paige tentou responder, mas tudo o que saiu foi um gemido trêmulo. Henry murmurou um palavrão, a primeira fissura em sua compostura controlada, e pressionou mais o acelerador. Aguente! 5 minutos. O carro parou em frente a um arranha-céu que Paige reconheceu como um dos prédios mais caros da cidade. Henry desceu e abriu a porta para ela, mas quando tentou se mover, suas pernas se recusaram a obedecer. Sem hesitar, ele a ergueu nos braços. Posso andar, protestou Paige, fraca. Não, você não pode. Ele a carregou pelo saguão de mármore, passando por um porteiro surpreso, mas sem questionar, direto para um elevador privativo. Quando as portas se fecharam, a realidade finalmente a atingiu. Ela estava nos braços de um completo estranho, sendo levada para seu apartamento. Deveria sentir medo, mas tudo o que sentia era o calor dele através das roupas molhadas, a força de seus braços segurando-a com cuidado e uma estranha sensação de segurança. O elevador abriu diretamente em uma cobertura. Paige teve um vislumbre de janelas do teto ao chão, móveis minimalistas e elegantes e uma árvore de Natal perfeitamente decorada. Henry a levou direto ao banheiro e ligou o chuveiro, ajustando cuidadosamente a temperatura. Você precisa de um banho quente agora. Ele se virou para Paige, que se apoiava na pia, ainda tremendo. Tire as roupas molhadas. Voltarei com roupas secas em 5 minutos. Consegue sozinha? Paige assentiu. Mas quando ele fechou a porta e ela tentou tirar o casaco, os dedos estavam tão dormentes que mal conseguiam puxar o zíper. As lágrimas voltaram. Frustração, exaustão, completa humilhação. Ela se sentia patética, abandonada, dependendo da caridade de um estranho na véspera de Natal. Uma batida suave na porta. Paige, você está bem? Ela não respondeu. Não confiava em sua voz. A porta se abriu levemente. Vou entrar. Me avise se não se sentir confortável. Silêncio. Henry entrou, olhos cuidadosamente focados em seu rosto, não em seu corpo. Quando viu que ela ainda estava completamente vestida, tremendo violentamente, sua expressão suavizou. Deixe-me ajudar. Com mãos surpreendentemente gentis, ele desabotoou seu casaco encharcado, ajudou-a a tirá-lo, depois o suéter por baixo. Parou ao chegar na blusa, deixando-lhe um pouco de dignidade. Consegue lidar com o resto? Paige assentiu. Estarei logo do lado de fora. Chame se precisar. Ele saiu, fechando a porta. 15 minutos depois, Paige saiu do banheiro envolta em um roupão felpudo 3 vezes maior que ela. O cabelo ainda úmido, a pele finalmente voltando ao rosa em vez do azul.
Henry estava na cozinha preparando algo que cheirava a chocolate quente. Quando a viu, parou. Muito melhor, sussurrou Paige, sua voz ainda trêmula. Obrigada. Não sei o que teria acontecido se você não tivesse vindo. Ela não completou a frase. Não queria pensar nisso. Henry trouxe 2 canecas para a sala, gesticulando para o sofá. Paige se sentou, apertando ainda mais o roupão. Ele se acomodou na poltrona à frente dela, mantendo uma distância respeitosa. Quer me contar o que você estava fazendo morrendo de frio na véspera de Natal? A pergunta era suave, mas direta. Paige olhou para a caneca em suas mãos. Ela poderia mentir. Deveria mentir. Mas algo no jeito que Henry a observava, sem julgamento, sem piedade, apenas interesse genuíno, fez as palavras escaparem. Meu namorado ia me buscar. Ele não veio. Meu celular morreu. Minha carteira foi roubada no metrô. Eu não tinha para onde ir. A voz dela quebrou. E acho que ele simplesmente não se importou o suficiente para aparecer. O silêncio que se seguiu foi pesado. Então Henry falou, e havia uma corrente de raiva em sua voz que fez Paige erguer os olhos. Que tipo de homem deixa a namorada congelando sozinha na véspera de Natal? Não era realmente uma pergunta. Paige riu, um som amargo, sem alegria. Do tipo que nunca me amou de verdade, eu acho. E de alguma forma, dizer isso em voz alta para um estranho era ao mesmo tempo libertador e devastador. Paige acordou desorientada. Por um instante, não reconheceu onde estava. O quarto era grande demais, a cama macia demais, a luz que entrava pelas janelas iluminava arranha-céus, não seu habitual beco sujo. Então tudo voltou à memória. A neve, Henry, a cobertura. Ela se sentou rapidamente, o pânico subindo no peito. Que horas eram? Quanto tempo tinha dormido? Estava vestindo uma camiseta que claramente pertencia a Henry, enorme nela, com cheiro de sabonete masculino e algo indefinível que fazia seu estômago dar voltas estranhas, uma batida suave na porta. Paige, você está acordada? Posso entrar? Sim, ela conseguiu dizer. Henry entrou carregando uma bandeja. Café, torradas, ovos mexidos. Achei que você poderia estar com fome. Ele colocou a bandeja na cama com cuidado, mantendo a distância respeitosa. À luz do dia, Paige realmente o viu pela primeira vez. Ele era mais jovem do que imaginara, talvez no final dos 20 ou início dos 30, bonito de um jeito aristocrático, com aqueles olhos cinzentos que pareciam enxergá-la por completo. Que horas são? Perguntou, pegando o café com gratidão. 12:00. Você dormiu quase 12 horas. Seu corpo precisava. Ele se sentou na cadeira perto da janela. Como você está se sentindo? Melhor, envergonhada. Paige não conseguia encará-lo. Desculpe por invadir seu Natal assim. Você provavelmente tinha planos e eu não. Henry interrompeu suavemente. Eu voltava de um jantar de negócios chato quando te vi, e sou grato por ter visto. Paige finalmente o olhou. Por quê? Ninguém deveria estar sozinho e congelando na véspera de Natal. Ele hesitou, como se ponderasse suas palavras. Algo em você me fez parar o carro. Normalmente eu teria chamado os serviços de emergência e continuado dirigindo, mas não consegui te deixar ali. O ar entre eles ficou pesado com algo que Paige não sabia nomear. O celular dela, que Henry havia colocado para carregar durante a noite, tocou repentinamente no criado mudo. Ela atendeu, viu o nome na tela e sentiu o estômago afundar. Marcos. 17 chamadas perdidas, 23 mensagens. Ela abriu a mais recente. Onde diabos você está? Fui te buscar esta manhã e você não estava lá. Isso é ridículo. Paige, me liga agora. Paige sentiu uma raiva ardente, pura, incandescente. Ele foi buscá-la de manhã, 12 horas depois de ela passar a noite inteira no frio. Está tudo bem? A voz de Henry a trouxe de volta. Paige olhou para ele. Este homem, praticamente um estranho, mas que mostrara mais cuidado em 12 horas do que Marcos em 2 anos. É ele, Marcos. Sua voz tremia com emoção contida. Finalmente apareceu esta manhã. 12 horas tarde demais. Henry não disse nada. Apenas esperou.
E de algum modo aquele silêncio deu coragem a Paige. Ela discou o número de Marcos. Ele atendeu na primeira chamada. Alô, Marcos. Sou eu. Paige. Uma pausa. Paige, de quem você está usando o telefone? É isso que você quer saber? A voz dela quebrou. Você devia ter me buscado ontem à noite, às 12 horas. Eu estava esperando na neve. Meu telefone morreu. Onde você estava? Mais uma pausa. Mais longa desta vez. Então Marcos suspirou. Suspiração de verdade, como se ela estivesse sendo um incômodo. Olha, amor, surgiu um imprevisto. Os caras queriam ir ao bar na véspera de Natal. Achei que você pegaria um Uber ou algo assim. O mundo de Paige parecia inclinar-se. Ele não havia esquecido. Ele havia escolhido. Escolhido um bar em vez dela. Escolhido os amigos em vez de garantir que ela estivesse segura. Eu não tinha minha carteira, sussurrou Paige. Foi roubada. E como eu ia saber disso? O tom de Marcos ficou defensivo. Você é sempre tão independente. Achei que ia se virar. Você está realmente me ligando agora para me fazer sentir culpa por isso? Paige olhou para Henry. A expressão dele era fria, uma fúria contida. Acabou, Marcos. As palavras saíram firmes, finais. Não me ligue. Não me mande mensagens. Acabou. O quê? Paige, vamos, não seja dramática. Ela encerrou a ligação. As mãos tremiam. Em 30 segundos, ela havia terminado um relacionamento de 2 anos. Deveria sentir arrependimento, medo, mas tudo o que sentiu foi leveza, como se tivesse largado um peso que carregava há anos. Está tudo bem? Henry perguntou suavemente. Paige olhou para ele. Realmente olhou, para o modo como ele a observava com preocupação genuína, como mantinha distância respeitosa, mesmo em seu próprio apartamento. Como havia parado o carro na noite anterior, quando todos os outros simplesmente passaram. Não sei, admitiu honestamente, mas acho que vou ficar bem. O sorriso de Henry foi pequeno, mas transformou completamente seu rosto. Que bom, porque eu fiz peru de Natal, muito para uma pessoa só, e seria um desperdício. Havia ali um convite implícito, passar o dia de Natal juntos. 2 estranhos conectados por um momento de necessidade. Paige sabia que deveria ir embora, voltar ao seu pequeno apartamento, processar tudo o que aconteceu. Mas quando Henry se levantou e estendeu a mão, aquele gesto que já começava a se tornar familiar, ela o aceitou. Peru de Natal parece perfeito. Enquanto ele a conduzia até a sala, onde a árvore brilhava e a cidade se estendia infinitamente além das janelas, Paige pensou que talvez, só talvez, ter sido abandonada na neve fosse a melhor coisa que já lhe aconteceu, porque a trouxe até Henry. E havia algo ali que parecia assustadoramente certo. Você cozinha? Paige não conseguiu esconder a surpresa ao vê-lo se mover pela cozinha com eficiência experiente. Ele vestia jeans e um suéter casual, a primeira vez que ela o via sem terno, e havia algo desarmadoramente normal na cena. Henry riu. Você achou que eu pedi tudo pronto? Você mora em um penthouse no prédio mais caro da cidade. Paige observou, gesticulando ao redor do espaço. Pessoas como você normalmente têm chefe particular. Normalmente sim, admitiu ele, temperando algo no fogão. Mas dei folga para a equipe durante os feriados. E eu gosto de cozinhar. É calmante. Havia uma história ali, Paige sentiu. Mas antes que pudesse perguntar, o timer do forno apitou. O jantar era surreal. Sentaram-se à elegante mesa de jantar, a neve ainda caindo suavemente do lado de fora. A cidade inteira envolta em silêncio festivo. Henry era um cozinheiro excelente. O peru estava perfeito, os acompanhamentos deliciosos, mas o que realmente surpreendeu Paige foi a conversa. Falavam sobre tudo e sobre nada. Henry contou sobre crescer filho único, pais ausentes, construir um império aos 20 anos para provar seu valor. Ranford Industries, disse quando Paige perguntou. Tecnologia médica, desenvolvemos equipamentos que salvam vidas. Havia orgulho na voz dele, mas também algo mais. Solidão, talvez. E você? Perguntou ele. O que faz quando não está sendo abandonada na neve? Paige riu, embora a pergunta ainda doesse. Trabalho em uma livraria.
Nada glamouroso, mas amo livros. Amo como eles podem te transportar para qualquer lugar, te deixar ser qualquer pessoa. Escapismo, observou Henry, sem julgamento, apenas compreensão. Às vezes o mundo real é demais. Às vezes Paige concordava suavemente. Por um instante, os olhos dele se encontraram através da mesa, e havia uma compreensão silenciosa ali. Dois estranhos descobrindo que talvez não fossem tão estranhos um para o outro, afinal. Depois do jantar, eles se dirigiram para a sala de estar. Henry ligou a lareira com um controle remoto e Paige não pôde deixar de rir. Claro, você tem uma lareira com controle remoto. Está zombando da minha tecnologia? Havia um toque de humor na voz dele. Apenas um pouco. Eles se sentaram no sofá, nem muito próximos, nem muito distantes. Paige pegou uma das fotos na mesa lateral. Era Henry, mais jovem, com uma bela mulher de cabelos escuros. Sua mãe? Era. A voz de Henry ficou mais baixa. Ela morreu há 5 anos. Câncer. Paige imediatamente se arrependeu de ter perguntado. Sinto muito. Não devia ter perguntado. Não, tudo bem. Henry pegou a foto, olhando para ela com nostalgia. Ela era incrível. Sempre dizia que eu trabalhava demais e que precisava encontrar alguém para compartilhar a vida. Ele riu, mas sem humor. Acho que ela ficaria desapontada por eu ainda estar sozinho. Por que você está? A pergunta saiu antes que Paige pudesse pensar melhor. Desculpe, não é da minha conta. Porque é mais fácil, respondeu Henry honestamente. Relacionamentos exigem vulnerabilidade, confiança, e no meu mundo, confiança é uma moeda perigosa. Ele a olhou. Mas você entende isso, não é? Por isso você ficou com Marcos mesmo quando ele claramente não te valorizava. Porque estar sozinha parecia mais assustador do que estar com a pessoa errada. As palavras atingiram Paige como um soco. Porque ele estava certo. Absolutamente certo. Como você sabe disso? Sussurrou Paige. Henry a estudou por um longo momento. Porque eu reconheço. Essa ferida de não se sentir suficiente. De buscar validação externa porque a interna está quebrada. Ele se inclinou ligeiramente para mais perto. Mas posso te contar algo que aprendi construindo uma empresa do zero? Paige assentiu, sem conseguir falar. Você não precisa de alguém para te completar. Você já é completa. Só precisa acreditar nisso. Lágrimas queimavam nos olhos de Paige. Ninguém jamais havia dito algo assim a ela. Ninguém jamais a havia visto assim. Henry, você é mais forte do que imagina. Paige, ontem à noite, no frio, você não desistiu. Hoje, você terminou um relacionamento que estava te destruindo. Isso é coragem. Ele enxugou uma lágrima que escapou. O toque foi breve, mas incendiou cada nervo do corpo dela. Não se diminua só porque alguém foi muito estúpido para ver seu valor. O silêncio que se seguiu estava carregado. Paige sentiu intensamente o quão próximos estavam agora, como o calor dele parecia preencher todo o espaço entre eles. Eu deveria ir, disse ela de repente levantando-se, porque se ficasse mais um minuto faria algo estúpido, como se inclinar e descobrir se os lábios dele eram tão macios quanto pareciam. Henry também se levantou. Você tem algum lugar para ir? A pergunta era gentil, mas direta, e Paige percebeu que seu apartamento era pequeno, frio, cheio de memórias de Marcos. A ideia de voltar lá hoje parecia insuportável. Tenho um apartamento. Não foi isso que perguntei. Henry a estudou. Fique pelo menos esta noite. Tenho quartos de sobra. E amanhã, se quiser ir embora, não vou te impedir. Paige sabia que deveria recusar. Mas quando olhou ao redor do apartamento acolhedor, para a árvore iluminada, para Henry observando-a com aqueles olhos cinzentos que aceleravam seu coração, percebeu que não queria ir. Ainda não. Ok, sussurrou. Mais uma noite. E o sorriso que Henry lhe deu valeu cada segundo de incerteza. Paige acordou com o cheiro de café e algo doce assando. Por um momento desorientador, ela pensou estar em casa com a avó, aquelas raras e preciosas manhãs em que Elelanena fazia panquecas. Então a realidade se firmou. Ela estava novamente na cobertura de Henry. Ela deveria ter ido embora ontem,
Mas não foi. E agora era sua terceira manhã ali, e algo nisso deveria parecer estranho, mas não parecia. Era assustadoramente confortável. Ela desceu para encontrar Henry na cozinha, desta vez usando um terno, claramente pronto para o trabalho. Bom dia, disse ele, servindo café para ela sem perguntar. Ele já sabia como ela gostava. Leite, um pouco de açúcar. Fiz waffles. Espero que goste. Eles comeram no balcão da cozinha, numa rotina matinal surpreendentemente doméstica. Você precisa trabalhar hoje? Paige perguntou. Reunião da Bard às 10h. Infelizmente, impérios empresariais não se constroem sozinhos. Havia um leve tom de arrependimento na voz dele. E você vai fazer o quê? Voltar para meu apartamento, acho. Procurar meu celular antigo que ainda possa funcionar. Ver se consigo recuperar minha carteira. A perspectiva parecia exaustiva. Henry ficou em silêncio por um momento, então pousou o garfo. Tenho uma proposta para você. Algo na forma como ele disse fez o coração de Paige disparar. O quê? Fique aqui. Não só hoje. Fique até se reerguer. Até recuperar sua carteira. Até as coisas se estabilizarem. Paige piscou. Henry, eu não posso. Por quê? Ele se virou no banquinho para encará-la. Você precisa de um lugar. Eu tenho espaço de sobra. Não faz sentido você voltar para um apartamento que te lembra alguém que te machucou, quando poderia ficar aqui. Mal te conheço, protestou Paige, embora algo dentro dela estivesse gritando para dizer sim. E você mal me conhece. Eu poderia ser, sei lá, um aproveitador ou algo assim. Henry riu. Um riso genuíno que transformou completamente o rosto dele. Paige, você me agradeceu 5 vezes ontem por eu ter feito o jantar. Lavou a louça mesmo depois de eu dizer para não se preocupar. Você é a pessoa menos aproveitadora que conheço. Ele ficou sério. Olha, sei que é pouco convencional, mas há algo em você. Não consigo explicar, mas desde que te encontrei naquela estação, meu apartamento não parece tão vazio. E talvez ambos nos beneficiemos de não estarmos sozinhos neste Natal. O coração de Paige batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. E se falarem? E se pensarem que nos importamos com a opinião dos outros? Henry interrompeu suavemente. Paige, eu construí uma empresa bilionária. Confia em mim. As pessoas sempre vão falar. Aprendi a não ouvir. Ele esperou, dando espaço para ela processar. Sem pressão. Se quiser ir, chamo um carro e te levo para casa em segurança. Mas se quiser ficar, a oferta está aberta pelo tempo que precisar. Paige olhou ao redor do apartamento que se tornara um refúgio, para a cidade brilhando lá fora, para Henry a observando com esperança contida. Pensou no apartamento frio cheio de lembranças ruins. Pensou em passar os próximos dias sozinha, juntando os pedaços. E então pensou em ficar ali, onde pela primeira vez em anos se sentia vista. Ok, disse antes que pudesse se convencer do contrário. Eu fico, mas temporariamente, e pagarei aluguel assim que... Henry balançou a cabeça. Sem aluguel, você pode me fazer companhia no jantar. Isso já é pagamento suficiente. Ele estendeu a mão, aquele gesto que estava se tornando um ritual deles. Então, temos um acordo. Paige pegou sua mão. O toque enviou eletricidade pelo braço dela. Temos um acordo. Henry sorriu, e havia algo nos olhos dele que fez o estômago de Paige se revirar. Bom, porque preciso confessar algo. O quê? Paige ficou nervosa de repente. Eu meio que já lavei suas roupas ontem enquanto você dormia e comprei alguns itens básicos que achei que você poderia precisar. Escova de dentes, shampoo, essas coisas. Ele parecia quase envergonhado. Espero que não se importe. Paige não conseguiu evitar rir. Você tinha tanta certeza de que eu ficaria? Não, eu tinha esperança. A honestidade crua daquelas palavras a deixou sem fôlego. Eles permaneceram ali, mãos ainda entrelaçadas, olhos fixos um no outro, e algo passou entre eles. Uma promessa, um começo, uma mudança fundamental. Então o celular de Henry tocou, quebrando o momento. Ele resmungou, olhando para a tela. Minha assistente, preciso ir. Mas antes de sair,
Inclinou-se e beijou o topo da cabeça dela. Um gesto tão natural e íntimo que fez o coração de Paige parar por um instante. Te vejo no jantar. Te vejo no jantar, ela confirmou, com a voz quase em sussurro. E quando ele saiu, Paige ficou sozinha no enorme apartamento, percebendo que, em 3 dias, sua vida havia virado completamente de cabeça para baixo. Ela havia passado de abandonada na neve para vivendo com um bilionário. E a parte mais assustadora, parecia absolutamente certo. A campainha do interfone tocou às 15 horas, enquanto Paige estava encolhida no sofá, lendo um dos muitos livros da biblioteca de Henry. Ela hesitou. Não era da sua conta atender, mas quando o interfone tocou novamente, insistentemente, ela se levantou e apertou o botão. Sim? Onde está Henry Ranford? A voz era feminina, cortante, autoritária. Este é o apartamento dele. Paige congelou. Ele está no trabalho. Posso ajudá-la? Pode me deixar subir agora. Algo na voz fez Paige obedecer instintivamente. Ela apertou o botão para liberar o elevador e correu até o espelho para se olhar. Cabelo bagunçado, calça legging e uma das camisetas de Henry que ela tinha pegado emprestada. Ótimo, maravilhoso. O elevador se abriu e uma mulher desceu. Alta, magra, vestido de grife, cabelo loiro impecável, linda de uma forma intimidadora. Seus olhos percorreram Paige da cabeça aos pés e a desaprovação era palpável. Quem é você? A mulher perguntou sem rodeios. E o que está fazendo no apartamento de Henry vestindo as roupas dele? O rosto de Paige ficou quente. Eu sou amiga dele. Meu nome é Paige. Amiga? A mulher riu, um riso sem humor. Henry não tem amigas. Ele tem associados de negócios e mulheres que ficam uma noite. Ela tirou o casaco, jogando-o no sofá como se fosse dona do lugar. Então, qual é o caso? Desculpe, mas quem é você? Paige conseguiu perguntar. A mulher arqueou uma sobrancelha. Victoria Ashford, noiva de Henry. O mundo de Paige parou. Desculpe? Bem, ex-noiva, corrigiu Victoria com um aceno casual da mão. Terminamos há 6 meses, mas Henry e eu temos história. E depois de pensar durante as férias, percebi que cometi um erro. Vim buscá-lo de volta. Ela estudava Paige com olhos afiados. E você, quem quer que seja, está no meu caminho. O telefone de Paige estava em suas mãos antes que ela percebesse, discando para Henry. Ele atendeu na terceira chamada. Paige, está tudo bem? Henry. Tem uma mulher aqui, Victoria. Ela diz que é sua ex-noiva. O silêncio do outro lado da linha era ensurdecedor. Então, em voz baixa, droga. Estou indo para casa agora. Não a deixe te intimidar. Vou explicar tudo. Victoria claramente ouviu a conversa. Ela sorriu, predatória. Ele não te contou sobre mim. Que interessante. Deixe-me adivinhar. Ele te encontrou em alguma situação triste, fez o papel de salvador, e agora você acha que há algo especial entre vocês. Cada palavra era uma faca, porque era exatamente isso que tinha acontecido. Conheço Henry há 10 anos, continuou Victoria, circulando Paige como uma predadora. Crescemos nos mesmos círculos. Entendo o mundo dele, suas ambições, suas necessidades. Você... Ela riu. Você é um projeto de caridade de Natal. Quando a novidade passar, ele perceberá que somos feitos um para o outro. Paige sentiu náusea subir, porque Victoria estava apenas verbalizando seus próprios medos, que tudo era bom demais para ser verdade, que Henry perceberia que ela não pertencia àquele mundo. Vá embora. A voz de Paige estava mais firme do que ela se sentia. Henry disse para você ir. Ele disse isso? Victoria desafiou. Ou você está assumindo? Antes que Paige pudesse responder, o elevador se abriu. Henry praticamente correu para fora, gravata solta, rosto corado como se tivesse corrido. Seus olhos foram imediatamente para Paige, conferindo se ela estava bem antes de se virar para Victoria. O que você está fazendo aqui? Sua voz era fria como gelo. Vim te ver, obviamente, disse Victoria, sua voz suavizando, quase sedutora. Henry, querido, precisamos falar sobre nós, sobre os erros que cometi.
Não existe nós, Henry disse firmemente. Não existe há 6 meses. Você terminou comigo por mensagem, lembra? Porque decidiu que eu era emocionalmente indisponível. E eu estava errada. Victoria se aproximou, ignorando completamente Paige. Eu não deveria ter desistido tão fácil. Éramos bons juntos, Henry. Você sabe disso. Ela colocou a mão no peito dele. Volte para mim. Henry retirou a mão dela, gentil, mas firme. Não. Uma palavra. Definitiva. Mas Victoria não desistiu. É por causa dela? Ela apontou para Paige. Essa garota perdida que você acolheu como um cachorrinho abandonado. Henry, seja sério. Ela não pertence ao seu mundo. Em uma semana, você vai se cansar de ser o salvador. Cada palavra era um soco em Paige, porque havia verdade ali. Ela não pertencia a este mundo de coberturas luxuosas, roupas de grife e mulheres como Victoria, criadas para isso. Vá embora. A voz de Henry estava baixa, perigosa. Agora, antes que eu chame a segurança. Henry! Agora! O grito ecoou pelo apartamento. Victoria recuou, surpresa. Nunca o tinha visto assim. Descontrolado, emocional. Pegou seu casaco e caminhou até o elevador com uma dignidade ferida. Mas antes de entrar, olhou para trás. Ela vai te decepcionar, Henry. E quando isso acontecer, eu estarei aqui. As portas se fecharam. Silêncio. Henry se virou para Paige, que tremia, não de frio, mas de adrenalina, medo e dúvida. Paige, me desculpe. Eu não sabia que ela viria. Nós terminamos há meses. E ela está certa? Paige interrompeu, a voz quebrando. Eu sou só um projeto de caridade? Você vai se cansar de mim e perceber que ela era melhor? Henry fechou a distância em 3 passos, segurando seu rosto entre as mãos. Escute-me com atenção. Victoria era conveniente. Nossas famílias se conheciam. Ela entendia o mundo dos negócios, mas nunca foi real. Nunca teve sentimento. Ele buscou as palavras. Nunca foi como eu sinto por você. E então ele a beijou. O beijo não foi suave. Foi desesperado, urgente, carregado de 3 dias de tensão acumulada. Os lábios de Henry se moveram contra os dela, como se estivesse morrendo de sede, e ela fosse água. Paige arfou, e ele aproveitou, aprofundando o beijo. Uma mão entrelaçou-se em seus cabelos, a outra firme em suas costas, puxando-a para mais perto. Ela deveria empurrá-lo, exigir explicações. Mas tudo o que podia fazer era se derreter contra ele, os braços subindo para envolver seu pescoço, devolvendo o beijo com a mesma intensidade. Porque pela primeira vez na vida, Paige estava sendo beijada como se fosse preciosa, escolhida. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Henry apoiou a testa na dela, olhos ainda fechados. Me desculpe. Eu não deveria... Não peça desculpas. A voz de Paige saiu rouca. Por favor, não peça desculpas. Ficaram assim por um longo momento, respirações misturadas, coração contra coração. Então Henry se afastou ligeiramente, o suficiente para olhar em seus olhos. Preciso te contar sobre a Victoria. Ele a guiou até o sofá, mas manteve sua mão na dela, como se tivesse medo de que ela desaparecesse e se soltasse. Nos conhecemos há anos. Nossas famílias sempre esperaram que acabássemos juntos. Quando começamos a namorar, há 2 anos, foi fácil, conveniente. Ela entendia as expectativas, as aparições públicas, os jantares de negócios. Ele riu sem humor. Mas nunca foi amor. Era uma parceria. E lá no fundo, nós 2 sabíamos disso. O que aconteceu? Paige perguntou suavemente. Eu estava trabalhando demais, como sempre. Um grande fechamento de contrato, e eu ficava no escritório até meia-noite todas as noites por semanas. Uma noite cheguei em casa e ela havia feito as malas. Disse que não conseguia competir com a minha empresa, que eu era incapaz de uma conexão emocional real. Ele olhou para as mãos entrelaçadas deles. E a parte mais triste? Eu senti alívio. Não tristeza. Alívio. Paige apertou sua mão. E agora ela voltou? E agora ela voltou, confirmou Henry. Mas, Paige, você precisa entender.
Eu não quero a Victoria. Nem queria antes de te conhecer. Ele virou o corpo para encará-la completamente. E então eu te vi naquela estação, congelando sozinha, mas ainda havia algo intacto em você, algo bonito. O mundo não tinha te destruído completamente. E eu soube. Soube o quê? Paige sussurrou. Que eu estava em apuros. Henry riu, meio nervoso, meio maravilhado. Porque em 3 dias você fez o que a Victoria não conseguiu em 2 anos. Você fez este apartamento se sentir como lar. Me fez querer sair mais cedo do escritório só para jantar com você. Me lembrou que existe mais na vida do que contratos e reuniões. Paige sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Henry, não estou dizendo que estou apaixonada por você. Ele continuou rapidamente. Isso seria ridículo. São só 3 dias. Mas estou dizendo que há algo aqui, algo real, e quero ver aonde isso pode levar, se você quiser. O coração de Paige batia tão forte que mal conseguia pensar. Cada parte racional de Paige gritava para que ela fosse com calma, para se proteger, para lembrar que 3 dias não eram suficientes para conhecer alguém. Mas então ela pensou em Marcus, que conhecia há 2 anos e nunca realmente a enxergou. E olhou para Henry, que em apenas 3 dias a conhecia melhor do que Marcus jamais conhecera. Estou assustada, ela admitiu honestamente. Assustada que seja bom demais para ser verdade. Assustada de acordar e perceber que foi só uma fantasia temporária de Natal. Henry segurou seu rosto com delicadeza. Então vamos descobrir juntos, devagar, sem pressão. Mas Paige, ele passou o polegar suavemente sobre seu lábio inferior. Eu te beijei porque não conseguia mais não te beijar. E se você me deixar, vou te beijar de novo, até que não reste nenhuma dúvida de que isso é real. Antes que Paige pudesse responder, seu celular tocou. O número era desconhecido. Ela hesitou, mas algo a fez atender. Alô, Paige Morgan? Uma voz feminina, formal. Sim, aqui é do Hospital St. Mary. Sua avó, Elelanena Morgan, foi levada ao pronto-socorro há 1 hora. Ela nos deu seu nome como contato. Você poderia vir o quanto antes? O mundo parou. A avó, a única família que tinha. O que aconteceu? Ela está bem? O médico explicará quando você chegar. Mas é sério, senhorita Morgan. O telefone caiu da mão de Paige. Henry o pegou, processando a situação instantaneamente. O hospital. Sua avó? Paige assentiu, sem conseguir falar, o pânico subindo em ondas sufocantes. Preciso ir agora, mas não tenho carro e o transporte público a essa hora. Ela começou a hiperventilar. Henry a puxou para seus braços, firme, mas gentil. Respire. Vamos resolver isso. Ele pegou o celular. Richard, preciso do carro agora. Emergência. Ele desligou e olhou para Paige. Vamos juntos. Eu vou te levar. Você não precisa... Eu sei. Henry a beijou na testa. Mas vou mesmo assim, porque você não deveria estar sozinha nisso. Não mais. Enquanto corriam para o elevador, Paige percebeu algo. Em 3 dias, Henry não se tornou apenas um refúgio do frio. Ele se tornou alguém em quem ela podia confiar. Alguém que aparecia. Pela primeira vez na vida, ela não enfrentava uma crise sozinha. E isso mudou absolutamente tudo. O corredor do hospital cheirava a desinfetante e desespero. Paige andava de um lado para o outro em frente à unidade de terapia intensiva, unhas cavando suas palmas de forma tão intensa que deixavam marcas em forma de crescente. 15 minutos. Faziam 15 minutos desde que o médico entrara para examinar sua avó, e cada segundo parecia uma eternidade. Henry estava sentado nas cadeiras de plástico desconfortáveis, observando-a com preocupação silenciosa. Sente-se, disse suavemente. Você vai se esgotar. Não consigo. A voz de Paige estava fina, frágil. E se ela... E se eu não chegasse a tempo? E se eu estivesse no seu apartamento vivendo uma fantasia enquanto ela estava aqui sozinha, morrendo? Henry se levantou, bloqueando seu caminho. Pare. Não faça isso consigo mesma. Mas é verdade. Paige tremia. Eu deveria estar com ela. Não deveria ter voltado para a cidade. Deveria ter ficado...
E então você teria morrido congelada naquela estação. Henry interrompeu firmemente. Paige, você não pode se culpar por viver sua vida. Sua avó não queria isso. Antes que Paige pudesse responder, a porta se abriu. Um médico de meia-idade saiu, tirando as luvas cirúrgicas. Família de Elanena Morgan? Paige estava ao lado dele em um segundo. Sou eu, a neta dela. Como ela está? O médico, Dr. Matthews, segundo a placa, fez um gesto para as cadeiras. Vamos nos sentar. Só me diga se ela está viva. A voz de Paige estava carregada de pânico. Ela está viva, confirmou rapidamente o médico, mas está muito fraca. Teve um AVC, pequeno, mas aos 82 anos, qualquer AVC é sério. Paige sentiu as pernas cederem. Henry a segurou, guiando-a até uma cadeira. Qual é o prognóstico? Perguntou Henry, quando Paige não conseguiu. O médico suspirou. Difícil dizer. As próximas 48 horas serão críticas. Se ela passar por isso, a recuperação será lenta. Fisioterapia, possivelmente fonoaudiologia, se houver dano na linguagem. Ela precisará de cuidados constantes. Posso vê-la? Paige finalmente encontrou sua voz por um instante. Mas ela está sedada. Talvez não te reconheça. A avó de Paige parecia minúscula na cama do hospital, cercada por máquinas que apitavam e tubos que serpenteavam. A pele, translúcida como papel, e os cabelos brancos espalhados sobre o travesseiro. Paige sentou-se na cadeira ao lado da cama, segurando a mão frágil da avó. Vovó, sou eu, Paige. Ela esperou, mas não houve resposta. As lágrimas começaram a cair silenciosamente. Sinto muito. Sinto muito por não estar aqui. Sinto muito. Henry estava atrás dela, mãos repousando suavemente em seus ombros. Ela sabe que você a ama. Como você pode ter certeza? Paige sussurrou. Porque minha mãe sabia. Henry disse suavemente. Mesmo quando eu trabalhava demais e não a visitava por semanas, mesmo quando escolhi o trabalho, em vez de passar tempo com ela, ela sabia. E sua avó também sabe. De repente, os dedos de Eleanor apertaram fracos. Seus olhos se abriram lentamente, turvos, desorientados, mas conscientes. Paige. A voz era fraca, rouca. Estou aqui. Paige segurou a mão dela com mais firmeza. Estou bem aqui, vovó. Eleanor sorriu levemente. Minha menina, você encontrou alguém? Seus olhos foram para Henry. Ele é bom? Paige riu entre as lágrimas. Sim, ele é bom. Muito bom. Eleanor fechou os olhos novamente, exausta. Você merece ser feliz. Merece ser amada. A respiração dela desacelerou, caindo no sono novamente. A enfermeira apareceu na porta. Ela precisa descansar. Você pode voltar amanhã de manhã. De volta ao carro, Paige permaneceu em absoluto silêncio. Henry dirigia, lançando olhares preocupados de vez em quando, mas respeitando seu espaço. Quando pararam em frente ao prédio dele, nenhum dos dois se moveu. Obrigada, Paige finalmente disse, por ter vindo comigo, por ter ficado. Você não precisava. Eu quis. Henry respondeu simplesmente. Paige, olhe para mim. Quando ela o fez, havia algo intenso em seus olhos. Sobre o que sua avó disse, que você merece ser feliz, ser amada. Ela está certa. E eu... Ele hesitou, como se pesasse cada palavra. Quero ser a pessoa que te faz feliz, se você me deixar. O ar no carro ficou eletricamente carregado. Paige percebeu nitidamente o quão próximos estavam no espaço confinado, como cada respiração dele parecia se sincronizar com a dela. Henry, isso está acontecendo rápido demais. Mal nos conhecemos e agora minha avó está no hospital e eu nem sei como vou pagar pelos cuidados que ela precisa. Ela começou a hiperventilar novamente. Henry segurou o rosto dela suavemente. Respire. Vamos resolver tudo juntos. Como? Paige sussurrou. Você ouviu o médico. Ela precisa de cuidado 24 horas por dia. Eu trabalho em uma livraria ganhando quase nada. Não posso pagar. Eu pagarei. 2 palavras, simples, devastadoras. Paige recuou como se tivesse sido queimada.
O quê? Não, absolutamente não. Eu não posso. Por que não? Paige lutava contra lágrimas, raiva e orgulho ferido, porque então Victoria teria razão. Eu seria apenas um projeto de caridade, uma garota perdida que você salvou. E Henry a beijou, diferente do beijo no apartamento. Este era mais suave, mais terno, carregado de promessa, em vez de desespero. Quando ele se afastou, sussurrou contra os lábios dela: Você não é caridade. Você é a primeira coisa real que aconteceu comigo em anos. E me deixe cuidar de você. Não porque você precise ser salva, mas porque eu quero. Porque quando você está feliz, eu estou feliz. É simples assim. Paige agora chorava abertamente. Por quê? Por que você se importa tanto? Henry limpou suas lágrimas com os polegares. Porque em 3 dias você me mostrou que há mais na vida do que construir impérios. Você me fez rir. Fez este apartamento vazio parecer um lar. Fez eu querer ser alguém melhor. Ele pressionou a testa contra a dela. Deixe-me ajudar, por favor. E Paige, exausta, assustada e cansada de lutar sozinha, finalmente cedeu. Está bem, sussurrou. Está bem. Mas nenhum dos dois sabia que no dia seguinte tudo mudaria, porque Victoria Ashford não desistia facilmente. E quando descobriu sobre a avó doente de Paige, viu a oportunidade perfeita para acabar com tudo de uma vez por todas. Paige acordou com o cheiro de panquecas queimadas, não apenas queimadas, carbonizadas. A fumaça saía da cozinha, e o alarme de incêndio gritava. Ela correu escada abaixo e encontrou Henry parado em frente ao fogão, espátula em uma mão, encarando o que costumava ser o café da manhã com absoluta derrota. Havia farinha no cabelo dele, algo que podia ser ovo escorrendo pelo balcão, e as panquecas pareciam discos de hóquei queimados. Não ria, disse ele sem olhar para ela, embora houvesse um toque de humor autodepreciativo na voz. Estou tentando não rir, conseguiu responder Paige, mordendo o lábio. Mas Henry, o que aconteceu aqui? Henry finalmente se virou, e havia algo vulnerável em seus olhos que apertou o coração dela. Queria fazer panquecas para você. Minha avó costumava fazê-las quando eu era criança. Achei que seria especial. Depois de abrir todas as janelas e desligar o alarme, eles se sentaram no chão da cozinha rindo. Um riso que libera tensão e cria intimidade. Me conte sobre sua avó. Paige pediu suavemente, tirando farinha do cabelo dele. Henry ficou em silêncio por um momento, olhos distantes na memória. Ela foi quem me criou, na verdade. Meus pais viajavam sempre, cuidando da empresa. Então, a vovó Helen ficou comigo. Ela não era do tipo afetuoso, sabe? Era prática, eficiente, até severa. Ele sorriu com nostalgia. Mas sábado de manhã, sem falta, ela fazia panquecas. Era a forma dela dizer "eu te amo" sem palavras. E eu sempre soube disso. O que aconteceu com ela? Paige perguntou suavemente. Ela morreu quando eu tinha 15 anos. Um derrame súbito. E a última coisa que ela fez naquela manhã antes de ir foi fazer panquecas. A voz dele falhou um pouco. Eu nunca aprendi a receita. Nunca perguntei. Achei que teria tempo. E agora? Ele gesticulou para o desastre na cozinha. Agora não consigo nem fazer panquecas básicas sem quase incendiar a cozinha. Paige sentiu as lágrimas queimarem, porque entendia a dor de perder alguém que te criou, das memórias presas em rituais simples, da tentativa de recriar o amor através da comida. Ela tinha um caderno? Paige perguntou de repente. Sua avó? Um caderno de receitas? Henry piscou, surpreso com a pergunta. Ela tinha. Um velho caderno azul, com manchas de flores nas páginas. Ela escrevia tudo lá. Por quê? Onde está? Em algum lugar guardado com as coisas dela. Nunca tive coragem de passar por tudo isso. Ele olhou para Paige, confuso sobre onde ela queria chegar. Paige se levantou, puxando-o junto. Então vamos encontrar hoje. Agora. Vamos achar as panquecas da sua avó. Paige, é sábado. Você não precisa... Eu quero. Ela interrompeu firmemente. Henry, você me deu um lar quando eu não tinha nenhum.
Me deu segurança quando eu estava em perigo. Você me escolheu quando ninguém mais fez. Ela segurou o rosto dele entre as mãos. Deixe-me te dar isso. Deixe-me ajudar você a recuperar um pedaço dela. Os olhos de Henry brilharam com lágrimas contidas. Ele beijou sua testa, aquele gesto que havia se tornado sagrado entre eles. Como você sempre sabe exatamente do que eu preciso. 2 horas depois, eles estavam em um depósito frio do outro lado da cidade, cercados por caixas etiquetadas com uma caligrafia cuidadosa. Uma dizia: Itens da cozinha da vovó Helen. Henry abriu a caixa com mãos trêmulas. Dentro, pratos antigos, utensílios gastos pelo uso. E lá no fundo, um caderno azul manchado com décadas de amor, expressas através da comida. Ele o pegou com reverência, abrindo lentamente. A caligrafia da avó preenchia as páginas, receitas escritas com tinta desbotada, notas nas margens como Henry adora isso e adicione chocolate extra nos dias ruins. Quando chegou a receita de panquecas, Henry parou completamente. Havia uma nota, com a letra trêmula de alguém já idoso. Para meu Henry, se você está lendo isto, então já me fui. Mas o amor nunca parte, querido. Está em cada panqueca, em cada refeição que fiz pensando em você. E um dia, quando encontrar alguém para amar, faça essas panquecas para ela. Passe o amor adiante. Sua vovó Helen. Henry chorava abertamente agora. Paige o puxou para seus braços e eles ficaram ali no depósito frio, segurando décadas de amor contidas em páginas amareladas. Vamos para casa, Paige finalmente sussurrou, e vamos fazer essas panquecas juntos do jeito certo desta vez. Henry assentiu, encostado no ombro dela, sem conseguir falar. Mas enquanto saíam, o caderno pressionado contra o peito dele, havia algo mais do que receitas. Havia amor passado adiante. Algo fundamental havia mudado, porque Paige não apenas o ajudara a encontrar uma receita, ela o ajudara a reencontrar um pedaço de si mesmo que ele pensava perdido para sempre. E naquele instante, Henry soube com absoluta certeza que iria se casar com aquela mulher. O apartamento estava em silêncio quando voltaram do depósito. O sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada através das janelas do chão ao teto. Henry ainda segurava o caderno como se fosse um tesouro. E era. Paige percebeu, mais precioso do que qualquer coisa em seu império bilionário. Pronto? Ela perguntou suavemente, apontando para a cozinha. Henry olhou para ela e havia algo em seus olhos que ela nunca tinha visto antes. Vulnerabilidade completa. Confiança absoluta. Com você, estou pronto para qualquer coisa. Entraram na cozinha lado a lado e Paige abriu o caderno na página da receita, enquanto Henry começava a reunir os ingredientes, mas suas mãos tremiam. Ei, Paige cobriu suas mãos com as dela. Estou aqui. Você não está sozinho nisso. Ele virou as mãos, entrelaçando os dedos com os dela. Nunca mais, espero. Fazer panquecas se tornou uma dança. Paige lia as instruções. Henry media os ingredientes. Ela misturava a massa enquanto ele aquecia a frigideira. E, pela primeira vez, desde que tentara naquela manhã, deu certo. A massa tinha a consistência perfeita. A temperatura estava perfeita. Quando a primeira panqueca tocou a frigideira, o cheiro que preencheu a cozinha fez Henry parar completamente. É isso, sussurrou a voz cheia de encanto. É exatamente assim que eu lembro desse cheiro. Ele fechou os olhos, deixando a memória envolvê-lo. Sábados de manhã, o sol entrando pela janela da cozinha, ela cantarolando enquanto cozinhava, e eu sentado à mesa com meu livro de dinossauros, sabendo que estava seguro, amado, em casa. Quando abri os olhos, havia lágrimas, mas também alegria. Paige, você me devolveu isso. Você me devolveu um pedaço dela. A primeira panqueca saiu perfeita, dourada, fofinha, exatamente como a receita prometia. Fizeram mais 6. Trabalhando em sincronização silenciosa que parecia coreografada por anos de prática, apesar de ser a primeira vez. Quando finalmente se sentaram para comer com xarope de bordo e manteiga, Henry pegou a mão de Paige antes da primeira mordida. Obrigado por hoje, por saber o que eu precisava antes mesmo de eu perceber, por me enxergar. Você já me deu tanto.
continuou, o polegar traçando círculos em sua palma. Segurança quando eu estava em perigo, um lar quando eu não tinha nenhum. Mas isso, ele olhou para as panquecas, para o caderno, para ela. Isso é diferente. Você me devolveu uma parte de mim que eu pensava perdida. E isso me fez perceber algo. O quê? Paige sussurrou, o coração batendo mais rápido. Henry se levantou e foi até o quarto. Paige ouviu gavetas se abrindo. Quando ele voltou, segurava uma pequena caixa de veludo. Não era nova. O veludo estava gasto nas bordas, a cor desbotada pelo tempo. Isso pertenceu à minha avó, disse, abrindo a caixa. Dentro havia um anel simples, vintage, com uma pedra azul clara cercada por pequenos diamantes. Era o anel de noivado dela. Meu avô deu a ela quando tinham 19 anos e nada além de sonhos. Ela usou por 62 anos, até o dia em que morreu. Ele pegou o anel da caixa. Quando ela faleceu, deixou isso para mim, em seu testamento, com uma nota dizendo: para a mulher que faz meu neto lembrar que existe mais na vida do que negócios. Para a mulher que faz ele sorrir de verdade. Para a mulher que faz ele se sentir em casa. As lágrimas de Paige escorriam livremente agora. Henry, você é essa mulher, Paige. Você me faz sorrir. Você me faz sentir em casa. Você me lembra que há mais na vida do que reuniões e relatórios trimestrais. Ele se ajoelhou ali mesmo, na cozinha, entre panquecas e memórias. Case comigo. Não porque seja prático ou faça sentido. Case comigo porque, em menos de 2 semanas, você se tornou a pessoa mais importante da minha vida. Porque eu te amo completamente, irrevogavelmente. Paige não conseguia falar, apenas assentia, as lágrimas turvando tudo. Henry deslizou o anel em seu dedo e ele se encaixou perfeitamente, como se tivesse sido feito para ela. Como se sua avó soubesse, décadas atrás, que um dia este anel encontraria Paige. Sim? Henry precisava de confirmação, a voz cheia de esperança, medo e amor. Sim, Paige finalmente conseguiu. 1000 vezes sim. Sim. Ele a puxou para seus braços, beijando-a com uma intensidade que roubava todo o ar ao redor. Quando finalmente se separaram, ambos estavam rindo e chorando ao mesmo tempo, a emoção os consumindo. As panquecas estão frias, Paige comentou entre risadas. Não ligo, respondeu Henry, beijando-a novamente. Podemos esquentá-las ou fazer novas. Temos o resto de nossas vidas para fazer panquecas. E ali, na cozinha, com o caderno da avó aberto e o anel dela no dedo de Paige, cercados pelo cheiro de panquecas e promessas, começaram a planejar um futuro. Um futuro não baseado em impérios ou fortunas, mas em sábados de manhã, panquecas e estar sempre presentes um para o outro. Mas primeiro, havia uma avó no hospital que precisava ouvir as boas notícias. Quando Paige sugeriu visitarem Elelanena na manhã seguinte, levando panquecas fresquinhas feitas com a receita da avó Helen, Henry soube que tinha tomado a decisão certa. Paige não apenas entendia de família, ela sabia como criar uma. Na manhã seguinte, Elelanena estava sentada na cama do hospital quando Paige e Henry entraram, carregando um recipiente térmico que exalava o aroma irresistível de panquecas quentinhas. Seu rosto se iluminou, mais forte, com cor voltando às bochechas, olhos atentos e cheios de vida. Minha menina. Elelanena estendeu os braços, mas seus olhos logo perceberam algo. O brilho no dedo de Paige, a mão protetora de Henry em suas costas, os sorrisos radiantes que nenhum deles conseguia esconder. O que aconteceu? Eleanor perguntou, mas havia conhecimento em sua voz, como se já soubesse. Paige se aproximou da cama, estendendo a mão esquerda. Vovó, vamos nos casar. O silêncio durou apenas 1 segundo, antes de Elelanena se desfazer em lágrimas de alegria. Venham cá, os dois, ordenou, puxando-os para um abraço meio desajeitado, mas perfeito. Eu sabia desde a primeira noite que vocês eram feitos um para o outro. Eu sabia. Ela recuou um pouco, segurando o rosto de Paige entre mãos trêmulas. Minha doce menina, você finalmente encontrou alguém que te vê, que te escolhe. Depois voltou-se para Henry. E você, jovem,
Cuidará dela sempre? Com a minha vida, respondeu Henry, sem hesitar. Ela é tudo para mim. Elelanena assentiu satisfeita. Bom, agora me mostre esse anel. Quando Paige estendeu a mão, Elelanena soltou um suspiro admirado. É uma peça antiga, vitoriana, se não me engano. Trabalho lindo. Era da minha avó, explicou Henry, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Vovó Helen. Ela faleceu quando eu tinha 15 anos, mas deixou isso para mim, para a mulher certa. Mulher sábia, Elelanena disse, aprovando. Ela sabia que você precisava de alguém especial, alguém que suavizasse essas arestas duras de empresário. Ela cutucou Henry de leve. Você era tão sério quando nos conhecemos. Todo negócio. Mas agora você parece jovem, feliz, vivo. Henry trocou um olhar com Paige. Ela faz isso. Me lembra que há mais na vida. Elelanena recostou-se nos travesseiros. Agora, sobre esse casamento, quando, onde e, mais importante, será que consigo sair do hospital a tempo para estar lá? Na verdade, disse Paige, olhando para Henry em busca de confirmação, queríamos pedir. Você nos daria sua bênção oficialmente? Elelanena piscou confusa. Querida, eu já dei. Não. Henry interveio suavemente. Queremos sua bênção para nos casar em breve. Muito em breve. Não queremos esperar meses ou anos quando você poderá sair em semanas, talvez um mês. Queremos uma cerimônia pequena, apenas família próxima, e não conseguiríamos sem você lá. Os olhos de Elelanena se encheram de lágrimas novamente. Vocês esperariam por mim? Adiariam para garantir que eu possa estar presente? Você é a única família que tenho, disse Paige simples. Não seria um casamento sem você. E aprendi algo recentemente, Henry acrescentou. Aprendi que família não é apenas sangue. É quem aparece, quem fica, quem ama incondicionalmente. E você, Eleanor, fez isso por Paige toda a vida. Então sim, vamos esperar. Mas espero que não por muito tempo. O ar parecia carregado de emoção e promessa, cada palavra reverberando no coração de todos ali, como se o tempo tivesse parado só para esse momento. Eleanor enxugou os olhos com a mão trêmula. O médico disse: Posso receber alta em 2 semanas se continuar melhorando nesse ritmo. Fisioterapia por mais algumas semanas depois, então talvez um mês. Perfeito, respondeu Paige. Isso nos dá tempo para planejar algo pequeno, mas especial. Ah, Henry lembrou de repente. Trouxemos algo. Ele abriu o recipiente térmico, revelando panquecas ainda quentinhas, feitas com a receita da minha avó. A Paige me ajudou a encontrar ontem. Achamos que você gostaria de um café da manhã de verdade, em vez da comida do hospital. Eleanor pegou uma panqueca mordendo devagar com os olhos fechados. Ah, isso é delicioso. Sua avó sabia cozinhar. Sabia, Henry concordou. E pelo visto também tinha bom gosto para mulheres. Deixou o anel perfeito para a pessoa perfeita. Passaram a manhã inteira ali, comendo panquecas, compartilhando histórias, rindo. Eleanor falou sobre Paige quando era criança, sempre com o nariz nos livros, sempre sonhando com histórias de amor que pareciam impossíveis. Henry contou sobre sua avó Helen os sábados de panquecas e sobre ser criado com um amor prático, mas profundo. Em certo momento, observando as 2 pessoas mais importantes da sua vida se conectando, compartilhando, construindo pontes entre passado e futuro, Paige percebeu algo. Ela não tinha perdido a família quando quase perdeu Eleanor. Ela tinha ganho mais. Ganhou Henry. E, através dele, ganhou a memória da vovó Helen. Ganhou uma história maior de amor transmitido adiante. O que você está pensando? Sussurrou Henry, quando Eleanor cochilou tranquilamente após o almoço, exausta, mas feliz. Estou pensando, respondeu Paige suavemente. Eu costumava me sentir sozinha, mesmo cercada por pessoas. Mas agora com você, com a vovó melhorando, com as lembranças da sua avó vivas através daquele caderno, ela olhou para ele. Agora sinto que finalmente tenho raízes, pertenço a algum lugar. Henry beijou a lateral da sua cabeça. Você é minha casa, Paige. Você e Eleanor. E em um mês vamos oficializar tudo. Um mês,
Paige repetiu, testando as palavras. Soava ao mesmo tempo distante e próximo demais. Assustada? Perguntou Henry. Apavorada? Paige admitiu. Mas do tipo bom de apavorada. Aquele que significa que algo importante está acontecendo. Algo importante está acontecendo, Henry confirmou. Estamos construindo uma família, daquelas que escolhemos, que criamos, que cuidamos, e vai ser perfeita. Ele estava certo. Paige pensou, observando Eleanor dormindo pacificamente. Seria perfeita porque pela primeira vez na vida ela não estava apenas sendo escolhida. Ela também estava escolhendo. E essa diferença mudava tudo. Véspera de Natal de novo, exatamente 1 ano desde aquela noite na estação de trem. Mas hoje era completamente diferente. Paige estava em frente ao espelho no quarto de Eleanor. A avó estava em casa agora, recuperada, andando apenas com uma bengala leve. Paige vestia um vestido simples, mas lindo, branco creme, corte clássico, nada extravagante. Eleanor estava atrás dela, ajustando o véu. Sua mãe ficaria tão orgulhosa, sussurrou Eleanor, os olhos brilhando de lágrimas. Minha filha, sua mãe, ela sempre quis que você encontrasse o amor verdadeiro. E você encontrou, querida. Você realmente encontrou. Paige se virou, abraçando a avó. Obrigada por tudo, por me criar, por me amar quando eu me sentia indigna de amor. Por sempre ficar, eu prometo, disse Eleanor. Depois sorriu com malícia. Agora, vamos fazer aquele menino esperar um pouco mais. Tradição. A cerimônia foi em uma capela pequena, a poucos quarteirões do apartamento. Havia apenas 12 pessoas. Eleanor, 2 amigos próximos dos tempos de faculdade de Henry, a melhor amiga de Paige da livraria e alguns outros que significavam algo real para ambos, sem espetáculo, sem mídia, apenas amor. Quando chegaram à capela, estava nevando levemente, exatamente como 1 ano atrás. Paige parou na porta, observando os flocos caírem. Está com dúvidas? Eleanor perguntou suavemente. Não, Paige respondeu imediatamente. É só que a neve me lembra daquela noite em que tudo mudou. A vida tem maneiras engraçadas de fechar ciclos, observou Eleanor. Pronta? Mais do que nunca. A capela estava aquecida, decorada de forma simples, com velas e folhagens de inverno. E lá na frente, esperando com postura serena, estava Henry. Ele vestia um terno escuro, sem gravata, do jeito que Paige gostava. E quando a viu entrar, com Eleanor ao seu lado como acompanhante, seu rosto se transformou. Alegria pura, amor inegável, escolha absoluta. A cerimônia foi breve. Nada de votos longos escritos semanas antes. Em vez disso, o celebrante, um velho amigo da família de Elelanena, os convidou a falar diretamente do coração. Henry foi o primeiro. Ele tomou as mãos de Paige, olhando-a diretamente nos olhos. Paige, há 1 ano, eu estava dirigindo para casa na véspera de Natal, pensando em como minha vida era vazia. Sucesso, sim. Dinheiro, sim. Mas vazia. E então, eu vi você congelando na neve, e algo dentro de mim disse: pare. Essa pessoa importa. Eu não sabia naquele momento que estava parando para encontrar minha alma gêmea, meu lar, minha razão. Sua voz falhou levemente. Você me ensinou que construir impérios não significa nada se eu não tiver alguém com quem compartilhá-los. Você transformou meu apartamento em um lar. Você me devolveu memórias que eu achava perdidas. Você me mostrou que amar não é fraqueza. É a coisa mais corajosa que eu posso fazer. Ele apertou as mãos dela. Então eu prometo te amar todos os dias, estar presente todos os dias, escolher você todos os dias, nas panquecas de sábado de manhã e nas noites difíceis, nos sucessos e nos fracassos, na saúde e na doença, para sempre. Então foi a vez de Paige. Ela chorava, lágrimas felizes que não conseguia conter. Henry, eu passei tanto tempo me sentindo invisível, como se não importasse, como se estivesse apenas ocupando espaço no mundo de outra pessoa. E então você parou o carro. Você me viu quando ninguém mais viu. Você me escolheu quando eu nem conseguia escolher a mim mesma. Ela respirou fundo. Você me devolveu a mim mesma. Você me ensinou que eu mereço ser amada. Você me mostrou o que é ser realmente vista.
E fez tudo isso me deixando ser exatamente quem eu sou, imperfeita, assustada, comum. Você nunca foi comum, Henry interrompeu suavemente. Paige sorriu entre lágrimas. Para você, talvez não. E é por isso que eu prometo te amar de volta com tudo o que eu tenho. Prometo fazer panquecas quando você estiver triste. Prometo te lembrar que existe mais na vida do que trabalho. Prometo ser o seu lar, assim como você é o meu, para sempre. O celebrante sorriu. Bem, acho que isso diz tudo. Pelas leis deste estado e pelo poder que me foi concedido, eu os declaro marido e mulher. Henry, você pode beijar a noiva. O beijo foi suave, terno, cheio de promessas. Quando se separaram, toda a capela aplaudia. Eleanor foi a mais animada, lágrimas escorrendo livremente. Depois, houve uma pequena recepção no apartamento. Sem banda, sem discursos formais, apenas pessoas que se amavam reunidas, comendo bem, compartilhando histórias, celebrando o amor. Em certo momento, Henry puxou Paige para a varanda privativa. A neve caía com mais intensidade agora, transformando a cidade em um conto de fadas. Feliz? Ele perguntou, puxando-a para perto. Mais feliz do que eu jamais achei possível. Paige respondeu com sinceridade. Sabe o que mais me impressiona? O quê? Há um ano, nesta mesma noite, eu estava sozinha, abandonada, congelando, achando que minha vida tinha acabado. Ela olhou para ele. E agora estou aqui, casada com você, com a vovó saudável lá dentro, com um futuro tão brilhante à frente que quase dói olhar direto para ele. Henry a apertou ainda mais. Sabe o que eu aprendi neste ano? O quê? Que às vezes é preciso estar completamente perdido para ser encontrado. Que às vezes o pior momento leva ao melhor. Que às vezes o amor não é sobre grandes romances de cinema. É sobre panquecas queimadas, hospitais e escolher ficar. Eles ficaram ali enquanto a neve caía. Dois estranhos que se tornaram o lar um do outro. O que fazemos agora? Paige perguntou por fim. Agora? Henry sorriu. Agora a gente vive. Fazemos panquecas aos sábados. Visitamos sua avó. Construímos uma vida juntos. Uma vida feita de pequenos momentos preciosos que, somados, se tornam algo extraordinário. Ele beijou sua testa. Agora, só nos amamos. É simples e, ao mesmo tempo, complicado. Mais tarde, depois que todos foram para casa, depois que Eleanor se recolheu no quarto de hóspedes, depois que a neve parou e a cidade adormeceu, Paige e Henry se enroscaram no sofá. O caderno azul da vovó Helen estava sobre a mesa de centro, agora um lugar de honra, cheio de receitas que eles planejavam experimentar. O anel no dedo de Paige refletia a luz da lareira, brilhando como uma promessa silenciosa. Você sabe o que vamos fazer no nosso primeiro aniversário? Henry perguntou sonolento. O quê? Vou te levar de volta àquela estação de trem. Vamos ficar lá por um momento, lembrando onde tudo começou, e depois eu te trarei para casa. Esta casa, nossa casa, e faremos panquecas, nossa tradição. Paige sorriu encostando a cabeça no peito dele. Posso colocar chocolate extra para você? Sempre. E ali, abraçados enquanto a lareira crepitava e a cidade dormia sob um manto de neve fresca, Paige Morgan, agora Paige Ranford, finalmente entendeu o que sua mãe costumava dizer antes de morrer. O verdadeiro amor não está em gestos grandiosos. Está em aparecer todos os dias, mesmo quando é difícil. Especialmente quando é difícil. Henry esteve lá na neve, no hospital, nas panquecas queimadas, nas memórias redescobertas em cada momento pequeno e grande. E Paige esteve lá de volta. E esse estar presente, essa escolha diária de amar e ser amado. Isso era tudo. Isso era suficiente. Isso era para sempre. Há um ano, Paige foi abandonada na neve na véspera de Natal. Hoje, naquela mesma noite, ela estava em casa. Verdadeiramente, completamente, perfeitamente em casa. E a neve caindo lá fora não era mais uma ameaça. Era uma bênção, um lembrete, uma prova de que, às vezes, os finais mais lindos começam nos começos mais improváveis.